Oi, gente. Estou desaparecido aqui do YouTube, mas vou voltar aos pouquinhos, tentar me dedicar de novo nesse hobby que eu gosto muito, mas que, não sei, acho que eu acabei perdendo um pouco do tesão, assim, de gravar os vídeos e tal. Mas é isso, eu tô bem, troquei de óculos, emagreci 4 quilos. Basicamente algumas coisas que aconteceram enquanto eu tinha dado esse sumiço daqui. Mas é isso, agora eu vou tentar voltar. E agora eu tô naquele percurso que vocês já conhecem, que é ir pra São Paulo. E eu vou fazer isso agora com o celular, porque minha câmera tá descarregada e eu decidi agora do nada, enquanto eu tava passando no raio-x, de gravar um vlog pra vocês. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Já vão deixando aquela curtida e desculpa pelo sumiço de novo. Some things I imagine. I saw things I Tudo bem? imagine. I saw things I imagine. I saw things I imagine. I saw things I imagine. Things I imagine. Things I imagine. Things I imagine. Some things I imagine. I saw 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 things I imagine. Digamos também que eu não estou odiando essa experiência de gravar com iPhone, porque antes eu tava gravando com uma câmera que era super pesada, super trambolhuda, e que inclusive muitos de vocês até elogiaram, né? Falaram, nossa, você trocou de câmera, tava muito legal os vídeos e tal. E por que que eu tô falando no passado? Porque eu vendi a câmera, então tá aí uma outra novidade. Na virada do ano eu, enfim, já tava anunciando a câmera, porque depois de alguns meses eu vi que talvez não tava fazendo sentido, eu tava gravando menos por conta de estar sempre com a câmera muito pesada e às vezes não querer sair com um trambolho de câmera pros lugares, porque eu queria mais praticidade. E aí acabou que eu acabei vendendo, enfim. O bom é que eu consegui vender ela por um preço que não foi tão diferente do preço que eu paguei. Talvez vocês sintam esse baque, essa diferença nos vídeos de antes e os vídeos de agora. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é que a gente acaba acompanhando criadores de conteúdo independente do tipo de câmera que eles usam, né? Então, eu mesmo conheço várias pessoas que até hoje elas gravam só com o celular mesmo. E isso não impacta, assim, na minha vontade de assistir o vídeo delas, porque o vídeo delas é tão legal, tão divertido de ver, você tá tão conectado ali com aquela pessoa, que independente da câmera, por mais que a câmera, sim, ela seja uma coisa, um elemento que ela deixa o vídeo mais bonito, e eu gosto de coisas esteticamente agradáveis, mas mesmo assim, mesmo com esse pesar, eu sinto que talvez essa nova fase aí, gravando com um pouco mais de praticidade, não seja necessariamente algo ruim, mas vou experimentar e vou ver, vou fazer um teste pequeno, e aí eu conto pra vocês o que eu achei, e vocês também podem me falar o que vocês acharam. Vocês podem colocar nos comentários, enfim, aí eu vou entender se tá sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas enfim, é o meu jeito de tentar postar um pouquinho mais. Uma outra coisa também é que eu esqueci de contar de novidades, mas eu tô escrevendo um livro agora, tô quase terminando de escrever ele e faltam só alguns capítulos, que é o que eu chamo de capítulos fillers, né? Que são capítulos que eles acontecem ali no meio do livro pra dar uma quebrada na ação. Às vezes tem tanta ação acontecendo uma atrás da outra que o leitor ele não tem tempo dele parar e entender, se situar assim, no que tá acontecendo. Então, conversando com alguns amigos que também são escritores e pedindo dicas, assim, mandando o manuscrito pra eles, etc. Eles falaram, acho que tá faltando
ter esses momentos de respiro. E aí eu decidi escrever agora esses momentos, mas basicamente o restante do livro já tá praticamente revisado, pronto. Claro que eu ainda tô pesquisando também como eu posso fazer para receber mais leituras críticas. Eu ainda quero mandar uma segunda versão do manuscrito para algumas pessoas, para elas darem uma lida no livro, me darem algumas dicas, enfim. Quero que o máximo de pessoas que estejam próximas de mim, que estejam a fim de ler o livro e me dar uma opinião, sem necessariamente eu pagar pela opinião delas. Queria muito que isso acontecesse, porque isso significa que depois, quando o livro for de fato lançado, vai estar com uma qualidade editorial bacana. E, enfim, não sei, não tô arriscando aí uma nova carreira escrevendo, é só porque realmente estava em uma das minhas metas desse ano de eu conseguir escrever esse livro, que é sobre uma experiência que eu passei alguns anos atrás e que eu sempre quis escrever sobre, mas só agora meio que sobrou tempo, coragem e, sei lá, disposição de fazer isso. Então, enfim, deu certo, meio que tá dando certo. Espero não dar uma desanimada, porque toda vez que eu começo a escrever assim, depois eu leio de novo o que eu escrevi e eu fico, tipo, com ranço das coisas que eu escrevi, sabe? Eu fico, tipo, sabe quando você cozinha uma comida e você não quer comer ela depois porque você acha que você não é um bom cozinheiro? É mais ou menos como eu me sinto com as coisas que eu escrevo, sabe? Eu gosto do processo, mas não gosto tanto de ver o produto final. Mas não sei se mais alguém se identifica com isso, mas eu tenho um pouco dessa neura. Talking to you gives me butterflies. Wanna taste you all the time. I can't help that, I feel like this. Talking to you, staying up all night. Yeah, he knows something ain't right, but it's innocent till we kiss. In a gray zone of morality, feeling dangerous when you're calling me. Something about the secrecy of us. Then it hits me like reality. I can lose them to a fantasy. It ain't heartbreak, but it still hurts enough. Oh baby, I'm crushed. We won't ever be us. That's why they call it a crush. We won't ever be loved. It's been a while since I hit you back. Me and him, we had a chat, and I think it's best I don't reply. 'Cause it has been a while, but I can't let you go, and I should've let you know, but I'm typing it right now. Got me wondering if it's destiny, or am I just being messy? All I know is I'm loving the rush. Then it hits me like reality. I can lose it to a fantasy. It ain't heartbreak, but it still hurts enough. Oh baby, I'm crushed. It won't ever be us. That's why they call it a crush. It won't ever be loved. Gente, vamos lá. Cheguei em casa, minha plantinha tá querendo aparecer. E eu pedi hambúrguer nesse lugar que eu tô gostando bastante agora, que chama Pão e Carne. Ele é um lugar que... Que pão e carne? Pão com carne. E ele é um lugar, gente, que ele fica lá no Itaim Bibi. Eu achei que eles tinham mais unidades aqui em São Paulo, mas na verdade ele só tem essa unidade no Itaim Bibi. E, gente, primeiro que o preço lá é muito bom, assim, eu acho que pra você ter uma qualidade assim boa, comendo um hambúrguer artesanal, eu acho que geralmente você paga aqui em São Paulo em torno de R$40 aí, né, podemos dizer. E aí, acho que foi R$40 exatamente, esse hambúrguer aqui que eu pedi, que é tipo como se fosse um X-Bacon com cebola caramelizada. E eu também pedi deles uma batata, que é o que eles chamam de fritas da casa. E as fritas da casa, elas são muito gostosas, gente. Nossa, gente, eu não sabia, mas eles mandam as coisinhas separadas, ó. Esse aqui é o molhinho da batata, aqui vai o bacon da batata e também tem a cebolinha, que é pra jogar em cima depois.
Aí eles também mandaram uma maionese da casa. Eu amo maionese da casa, sou extremamente suspeito pra falar. Então é isso, eu vou ter que montar a batata aqui com vocês. Vamos ver se vai prestar. Aí aqui veio a batata, ó. Ela veio dentro desse potinho. Vou tentar montar ela bonitinho aqui pra vocês. E aí, gente, será que eu vou conseguir? E ela tá quentinha. Ai, caiu uma no chão. Deixa eu chegar quentinha, gente. Porque aqui em São Paulo tá chovendo. Vou rapar com uma batata. Que delícia. Não sei o que é esse molhinho da casa. Eu achei que ia ser uma coisa meio com gosto de Big Mac. Mas não é. É um gosto meio de... É tipo uns temperinhos. Parece tipo uma sopa de legumes bem temperada. Eu sei que talvez isso não pareça muito apetitoso para alguns de vocês. Mas se for uma parada bem temperadinha, bem gostosinha, né? Por que não? Aí, gente, que nota vocês dão pra minha montagem? Vamos ver se ficou bom. Que delícia. Sensacional. Eu ainda tenho o hambúrguer. E agora? Olha, eu amei a embalagem deles. Tem tipo uma experiência de unboxing. Pra você puxar aqui. Uai, gente. Eu ainda estou me acostumando com essa câmera nova. Que ela não me pega, não me foca direito. Então você me foca direito. Muito bem. Tinha um negócio aqui escrito push, gente. Aí eu fui puxar. O que tá acontecendo? O negócio não tá abrindo. Ah, meu filho. Então por que você me coloca um negócio que não funciona? Te acho. Pois agora vai ter que abrir aqui. Você criou expectativas. Abre. Mano. Ai, eu tô muito frustrado. Tá. Agora foi. Gente, eles mandam tão bem embrulhadinho. Juro. Olha só como tá bonitão o lanche. Baconzinho de lei. Vamos ver se o sabor é toda hora também. Nossa, gente. Quem inventou isso aqui? Sério. Eu quero beijar essa pessoa. Apesar de que deve estar morta, né? Eu também queria comentar sobre uma coisa que aconteceu nessas últimas semanas, que é o que, gente? Eu tive um mini caso. Tive um mini caso de verão, sim, gente. Aconteceu. E aí, basicamente, rolou foi... Eu conheci um carinha lá em Brasília, que ele
ele era de Uberlândia, mas estava visitando Brasília porque os pais dele moram em Brasília. E aí, tanto eu quanto ele fomos para Brasília para passar as festividades de final de ano, enfim, Natal e tal. E aí que a gente se encontrou, teve o nosso primeiro date, e eu achei ele um porre, assim, que ele tava conversando comigo, não parava de falar e tal, etc. Mas aí a gente ficou, e aí eu passei a gostar dele. Porque eu pensei, putz, ele sabe fazer algumas coisas muito bem. E aí, gente, que no início de janeiro eu até cometi o erro de ir para Uberlândia para passar o final de semana com ele. E parecia que as coisas, tipo assim, estavam fluindo. Mas eu vi que eu tenho um defeito, que é uma coisa que eu faço, assim, quando eu tô interessado pela pessoa, principalmente quando a gente tem uma química muito forte, que é eu gosto de receber e eu gosto de fazer love bombing. Então, eu confesso que eu fiz um pouco de love bombing com esse cara, no sentido de que tava falando pra ele, não sei o que, me chama pra almoço com a sogra. Gente, eu apresentei ele pros meus pais. Mas calma, não foi bem assim. Foi que eu fiz uma sobremesa no Natal, que foi um pavê, e eu falei, você quer ir lá em casa pra comer o pavê? Ele falou, tá bom, pode ser. E aí eu levei ele lá em casa pra comer o pavê, meus pais estavam lá, então ele conheceu meus pais. Mas enfim, ainda assim ficou uma coisa meio que, até agora que eu tava em Brasília, minhas irmãs perguntaram, você não tava namorando? Só porque eu mostrei o menino pros meus pais, né? Mas enfim. E aí que simplesmente esse lance acabou do nada. Tipo assim, eu tava vendo que ele tava ficando meio frio depois da viagem. A viagem em si eu achei que foi incrível. A gente aproveitou bem, curtimos, né? Eu fui pra Uberlândia e foi bacana estar com ele. Gostei da cidade. Não quis gravar vlog lá pra eu ficar, tipo, mais relax. Enfim, acabou que faz bastante tempo já que eu não tô gravando vlogs. Acho que a última vez que eu gravei vlogs foi quando eu viajei pra Nova York. E enfim, basicamente não deu certo. Não deu certo. Teve só uma hora que eu vi que ele tava ficando distante, tava ficando frio. E aí eu fui confrontar ele, né? Eu fui falando, tipo, você tá agindo de uma maneira estranha, você também falou coisas antes que agora você não tá mais sendo consistente com coisas que você falou. Enfim, aí resumindo, ele falou, tipo, acho que é melhor me afastar, porque, sei lá, não tô bem da cabeça, e pipipi, popopó. Aí eu falei, não, tudo bem, beleza, segue sua vida, seja feliz. Mas eu confesso que eu meio que não quis processar isso que aconteceu, sabe? Porque eu fiquei um pouco desapontado, pra ser sincero. Por mais que tenha sido um lance que durou, tipo, menos de um mês, sei lá. Ele foi uma pessoa com quem eu tava passando o dia inteiro conversando, né? Eu tenho alguns ficantes, acho que eu posso falar isso. Eu tenho mais de um ficante, né? Afinal de contas, ser fiel a ficante não rola, enfim. Se quiser que eu seja fiel a uma pessoa só, então bote a aliança aqui no meu dedo. O que é o caso? Não é o caso, ninguém quis colocar a aliança no meu dedo ainda. Mas enfim, e aí que eu tenho alguns ficantes, né? E o que eu percebi, assim, é que eu tava sem nenhum, e ainda estou sem nenhum, que eu consiga conversar direto, assim, o dia todo. Mas era uma coisa que eu conseguia fazer com esse cara de Uberlândia, né? A gente passava o dia inteiro conversando. E, gente, era tanto que até minha mãe, às vezes, ela me chamava pra almoçar e eu tava, tipo, respondendo ele, porque ele me mandava, tipo, muitas mensagens, eu também mandava muitas mensagens pra ele. E aí chegava ao ponto da minha mãe falar, menino, fala pro fulaninho que depois você responde ele, que agora você vai almoçar, que agora você vai comer com a gente. Ela ficava, tipo, meio enciumada, sabe? Mas, enfim, tudo isso pra falar que o quê? Que eu descobri que quando eu tô conversando, eu fico conversando muito com uma pessoa, eu fico mais atraído por ela. Tanto é que
os outros ficantes, tipo, é legal quando eu tô com eles, tô com elas, mas eu fico me sentindo muito melhor com uma pessoa que ela me dá atenção, pergunta do meu dia, pergunta como foi que eu dormi, enfim, que passa o dia inteiro conversando comigo, sabe? É uma coisa que me atrai muito. E eu senti falta disso, e ainda estou sentindo um pouco de falta disso, de ter alguém pra compartilhar banalidades do meu dia. Tipo, entrei no avião, pedi um hambúrguer, kkkk, coisas assim. E que hoje os meus amigos eu não perturbo eles nesse sentido. Inclusive até, sei lá, eu não falo com os meus amigos todos os dias no WhatsApp, eu falo com eles às vezes. Então, enfim, acho que todo esse desabafo, gente, vai comentar um pouco sobre isso, né? Sobre essa minha necessidade de conversar, sobre como isso me atrai. Seja numa relação, tipo, de amizade, ou de ficante, ou do que quer que seja, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu passei tanto tempo conversando com esse cara de Uberlândia. Gente, eu gastei, tipo, nossa, eu devo ter escrito tantas bíblias pra falar com esse homem. E agora, no final do dia, tipo assim, a gente decidiu não falar mais um com o outro. E eu provavelmente nunca mais vou falar com ele, porque eu bloqueei ele em tudo. E todas aquelas conversas não serviram pra nada, sabe? E aí eu tô, tipo, com uma preguiça generalizada de ter que começar esse processo de novo com alguma outra pessoa, sabe? Tanto que teve um cara que eu comecei a conversar, e aí ele tava me mandando de novo um monte de mensagem, parecia que ele era legal, mas eu falei pra ele, cara, eu tô tão cansado de conversar com as pessoas um monte, e no final não dá em nada, sabe? Então assim, quando a gente se vê pessoalmente, se as coisas forem avançando, aí eu vou conversando mais com você. Mas enquanto isso, eu acho que eu vou agir de uma maneira meio ausente aqui nas conversas. E ele, gente, esse cara aí, que eu falei isso, nossa, ele surtou comigo. Falou, nossa, mas como assim? Nem tudo é só romance. Mas podem surgir amizades. Mas podem pipipi, papapó. E eu falei, meu filho, o que eu tô te falando eu passei esses últimos quase 3 anos que eu tô solteiro, conversando com várias pessoas. Várias pessoas eu fiquei, tipo, conversando horrores de conversinha o dia inteiro. Passo o dia inteiro mexendo no celular, o tempo de tela estourando mais de 14 horas por dia de tela, de tempo de tela no celular, porque fica conversando, mandando meme e blá 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 blá. E no final não dá em nada. Nada. Então eu fiquei pensando, gente, pra quê? Entendeu? Pra que motivo? Por que razão? E aí, eu meio que peguei essa energia que tava sendo focada em transar. E comecei a focar em outras coisas, que é o quê? Acho que eu vou escrever um livro. Por quê? Porque, gente, o tanto que eu digitava, quantas palavras eu digitava por minuto, eu pensei, cara, eu no mínimo vou saber escrever bons diálogos, porque o tanto que eu converso, eu sei que diálogos eu vou conseguir escrever. E foi isso. Quando eu vi, agora eu tô olhando aqui pra contagem de palavras, e eu tô com 45 mil palavras escritas no livro. E eu comecei a escrever ele, acho que na segunda semana de janeiro, agora é dia 3 de fevereiro. Ou seja, não faz nem um mês que eu tô escrevendo o livro e já tem 45 mil palavras. Eu acho que eu devo fechar ele com umas 50 mil palavras, 55 mil palavras, porque eu ainda tô, como falei pra vocês, escrevendo mais alguns capítulos. Mas é isso, às vezes tudo que a gente precisa é justamente tirar a energia de uma coisa, tirar o pé do acelerador de uma coisa, colocar o pé no acelerador de outra coisa, sabe? E que acaba sendo, tipo, mais produtivo. E é isso. Enfim, falei. E acho que o ponto positivo de ter rolado isso com esse cara de Uberlândia é que foi no meio das conversas com ele que eu me senti meio influenciado a querer escrever. Porque ele me deu uma motivação, assim, eu acabei vendo que ele lia e tal. Eu falei, acho que eu vou ler também, vou começar a ler agora em 2026 pra impressionar o gato e tal. E também porque eu quero parecer mais intelectual. E aí eu li uns livros tão ruins, que eu falei, gente, eu já li
uns 2 ou 3 livros ruins pra caceta. Então acho que eu consigo escrever um livro também, sabe? Aí foi isso. Meio que, enfim, essa situação aconteceu com esse ficante, agora é esse ficante. Aí comecei a escrever, aí comecei a acelerar na escrita, porque tava compensando essa falta de ter alguém com quem conversar. E foi tudo isso que aconteceu. E agora eu estou há 11 minutos falando. Mas é isso, gente. Agora estou gravando vlogs desse jeito, de um jeito mais sessão de descarrego mesmo. Espero que vocês tenham paciência comigo. When I am on a boat, I float, I know I can never drown. I see underwater land. The wind is the only sound. Take your hand and I go under. I'm under and above. Take your hand and I go under. I'm under and above. On the river, I'm floating in underwater. I'm diving into the ocean. 1,000 backwater lilies. And the river, I'm floating in underwater. I'm diving into the ocean. 1,000 backwater lilies. Blackwater lilies. Arms are reaching for my arms. I can see no more. Ontem, gente, me deu uma coisa, uma vontade louca de coçar o olho. E aí, eu cocei. Só que agora ele tá meio irritado. E... enfim, eu confesso que ontem ele tava doendo tanto depois que eu cocei, que eu fiquei com medo de ter dado descolamento de retina, né? Foi até dar um Google do que é descolamento de retina. Mas eu vi que os sintomas não batiam. Tipo, se você coça o olho, você acaba descolando a retina. E eu nem sei se é possível descolar a retina só coçando o olho, mas enfim. Eu ouvi boatos de que sim. Então, o sintoma é que você vê, tipo, sua visão, ela não funciona mais direito, sabe? Você fica vendo, tipo, como se tivesse dado tela preta, entendeu? E aí eu não tava sentindo isso, eu só tava sentindo o olho doloridinho, sabe? Como se alguém tivesse pegado assim o dedo e feito assim, tá, no meu olho, sabe? Tivesse feito assim, tá. Mas é isso. Aí eu vi agora, quando eu tirei, pra quem me segue lá no Instagram sabe que toda vez que eu faço natação, eu sempre tiro uma fotinha no espelho de sunga pra postar, falando quantos metros eu nadei e tal. E aí eu fui fazer isso e na hora que eu fui olhar a foto eu vi que meu olho tá bem vermelho, assim. Tá menos vermelho do que ontem, mas ainda assim tá vermelho. E é isso. Chegando aqui no trabalho, falo com vocês depois. Gente, já tô em casa e tomei um banho, cortei o cabelo. Como vocês podem ver, eu amo estar de cabelo cortado, melhor coisa, melhor sensação do homem bi é estar de cabelo cortado. E agora eu tô indo pra um date. É isso, né? Voltando pra minha vida de dates, já que um casinho não deu certo, então agora eu vou atrás de outros pra ver se eles dão certo. A gente não pode parar de tentar, parar de dar tentativas, enfim, de ter relacionamentos legais só por conta de decepções que a gente teve, né? Esse é o meu lema, sempre acabo
mantendo os dates, embora esteja me decepcionando constantemente. E é isso, esperando aqui meu Uber. E se der, eu gravo um pouquinho pra vocês lá no date. Parece que é um lugar bem legal, chama Caso Bar. Vamos lá dar uma olhada e é isso, vamos lá comigo. Eu adoro quando eu peço água da casa nos lugares aqui em São Paulo e eles falam pra mim assim: a gente tá sem água da casa no momento. E foi exatamente o que aconteceu agora aqui nesse bar que chama Casa. Como assim você tá sem água da casa? Mas enfim, é porque em Brasília é lei, né? Todo estabelecimento ele precisa oferecer água da casa para os clientes, que é o quê? Que nada mais é do que uma água de cortesia. E tem muitos restaurantes de São Paulo que eles oferecem essa água de cortesia. E que assim, eu não vejo por que pagar para beber água, mas aqui eles falaram que não tinham, então, para não falar que eu joguei tanto meu dinheiro fora, eu pedi uma água com gás e limão espremido, pra ver se dá um up na minha vitamina C e eu paro de ficar com o nariz ruim, porque eu tô com o nariz ruim há pelo menos 3 semanas, não muito mais. Ó, gente, missão cumprida, acabei de nadar 2.000 metros e uma coisa que eu percebi agora é que meu fonezinho da natação, ele descarregou. E o fio que carrega ele ficou lá em Brasília. Então não sei o que eu vou fazer da minha vida nadando sem música, mas enfim, vou ter que dar um jeito nisso. E agora eu tô indo buscar um cafezinho naquele lugar que eu já tinha mostrado pra vocês, que é ali, ó, na Track and Field Coffee. Fica aqui no Shopping Eldorado. Sejamos honestos, eu estou um tchutchuquinho. Gente, vou ser honesto, eu tava querendo só um jantarzinho simples e no final acabei gastando R$67 com os meus lanchinhos. Que foi o quê? Foi o tal do Firehouse Clubs. Firehouse Subs. Que é o sanduíche lá que eu comprei, que é metido a besta. Que tava falando lá, na hora que eu tava comprando, que era a partir de R$35. Mas aí na hora que eu fui pagar, eu vi que eu paguei R$45. Ou seja, trouxa. Mas tudo bem, né? Achei que veio pouco recheio, achei ele muito pãozudo. Se liga. O que vocês acham? É gostoso. Aprovado. E a outra coisa que eu não mostrei que foi o cannoli. Gente, olha só. Tem 7 dedos aqui a caixinha. É minúscula. Opinem, o que vocês acham? Promissor? Ou não muito? E por fim, vamos experimentar então o tal do cannoli pra ver se presta ou se não presta. Confesso que tô bem cheio, mas vou só experimentar um pedacinho aqui. Gente, não gostei. Mas vou comer porque foi R$22. Mas é isso, meus índios e líndias. Agora vou me recolher em meus aposentos. E obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Desculpem pelo sumiço. Mas espero que eu consiga postar mais vezes aqui no canal. Vou tentar postar pelo menos a cada 2 semanas, assim. Pelo menos por enquanto. Eu espero que em breve eu consiga postar de novo todos os domingos. Mas ainda não vou prometer isso, mas saibam que pelo menos semana sim ou semana não eu vou estar por aqui, tá bom?
Então, deixa um comentário se você gosta de acompanhar meus vídeos e ainda não desistiu do canal também. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um beijo e que Deus abençoe vocês.